Fala galera, beleza? Professor Otávio na área novamente junto com vocês para a gente continuar trabalhando aqui naquela base de dados que a gente importou para o Power BI, beleza? E aquela base de dados ela está aqui no editor do Power Query, eu não modifiquei nada do vídeo anterior para este vídeo e eu já comecei mostrando no vídeo anterior que tem algumas coisas que me chamaram a atenção nessa base de dados que foi importada lá do Excel, né? Então eu vou começar campo por campo, analisando para ver se as colunas estão ok, tá certo? Então a gente carregou aquele Excel, a gente já viu que ele precisava de algum tratamento de dados, e a gente veio aqui e clicou em transformação de dados. Ele abriu o editor do Power Query justamente para que a gente pudesse fazer essas transformações. Então a primeira coisa que me chama a atenção é a data, né? A data ela já foi colocada aqui no formato correto para gente, então vocês podem ver que existe um campo data lá que tem o dia, mês e ano, né? É um campo que ele traz ali a informação da data, e essa data, só lembrando para vocês, assim como esses dados foram gerados aleatoriamente, tá certo? Eu tenho aqui também um campo ordem de serviço. Eu já queria que vocês prestassem bastante atenção, porque o Power BI aqui no canto superior esquerdo dos dados, ele mostra para mim o tipo de dado com o qual eu estou trabalhando. Então no campo data, ele mostra aqui para mim um calendáriozinho, pessoal. Então olha só, no campo data eu tenho ali no canto superior esquerdo um calendáriozinho indicando que aquele cara é uma data, né? Inclusive, se eu clicar aqui na minha coluna, ele vai mostrar aqui, na área de transformar da página inicial, que aquele campo é do tipo data. Então, ele já traz essa informação para a gente, né? A mesma coisa acontece na ordem de serviço. A ordem de serviço, ela é um número, então ele já trouxe aqui para mim que essa ordem de serviço é um número. Talvez isso possa atrapalhar um pouco a gente lá na frente, o que faça com que a gente mude o tipo de dado dessa coluna. Mas a gente vai fazer isso lá na frente, porque eu não vejo muito motivo para fazer agora. Vocês vão entender por quê. É porque lá na frente o Power BI ele vai ficar querendo fazer operações matemáticas por ele entender que essa coluna aqui é de número. Então pode ser que eu queira trocá-la para texto. Mas eu não vou fazer isso agora não, até porque não tem problema ela ser um número, né? Não tem problema. Então, o cliente aqui, ele traz e fala que esse cara é do tipo texto. Então, esse cara é um texto. A classe do serviço também é do tipo texto. O serviço em si, que é prestado, ele também é do tipo texto, então a gente pode manter ele desse jeito. E aqui no município, eu quero que vocês já percebam que tem alguns erros de português aqui, né? Por exemplo, na linha 2 eu tenho São Mateus sem acento, e na linha 3 eu tenho São Mateus com acento. Isso pode me dar um problema lá na frente, mas eu não vou mexer com esse cara agora, tá bom? Primeiro a gente vai resolver um outro problema antes de fazer esses ajustes nos textos, tá? Mas a gente já está fazendo. Eu quero que vocês percebam que nós já estamos fazendo o processo de transformação e de limpeza de dados, né? Então, olha só que bacana. Esse cara é um texto, é um município, e o consultor também é um texto, ele mostra o nome do consultor. Agora, o que mais me chamou a atenção nessa base é que esse valor aqui parece que ele está completamente distorcido. E como que eu vou fazer para descobrir como é que era o valor original lá da base? Aqui que está o pulo do gato. Eu quero que vocês percebam que aqui no canto direito, né, no lado direito da nossa janela, eu tenho, quando eu clico na base, o nome da base. Eu posso inclusive mudar esse nome, não vou mudar. E eu tenho aqui as etapas aplicadas. Eu posso ver as etapas que foram automaticamente aplicadas na minha base de dados. Então, se eu clicar na primeira etapa, ele mostra qual é a fonte do meu dado. Na segunda etapa, ele importou os dados para o Power Query. Na terceira etapa, ele entendeu que a primeira linha era uma linha de cabeçalho. Então, ele promoveu aqueles cabeçalhos à primeira linha da nossa planilha. Tá certo? E na quarta e última etapa, ele fez o quê? Ele alterou um tipo. Mas que tipo que ele alterou? Se eu mantiver esse cara aqui no etapa aplicada, vocês vão ver que esse cabeçalhos promovidos, ele mantém aqui o valor como um tipo de dado genérico, um ABC e 1, 2, 3. Então, olha o que está acontecendo aqui nesse valor. Eu tenho o valor, mas
Observem que esse valor aqui, ó, quando ele tem o tipo alterado, ele é transformado para números, tá certo? Só que tem alguma coisa que não tá me cheirando bem. Esse cara aqui parece que veio de uma fonte, ó, que não usa esses números como número, digamos assim, inteiro ou decimal. Então pode ser que eu precise fazer uma alteração a mais aqui nesse número, ao invés de eu simplesmente alterar esse tipo aqui para número, tá bom? Então o que que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, ó, e eu posso inclusive dizer qual é o tipo de número que eu vou usar. Olha, o bacana é que eu posso usar vários tipos de número, vários outros tipos de dados, mas eu também posso, pessoal, vir aqui e dizer qual é a localidade do número que a gente vai escolher. Então, se eu perceber que essa base de dados, ela tem uma, digamos assim, uma pontuação que é de uma localidade diferente, por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa a vírgula como separador de decimal, né? E o ponto normalmente é a representação do milhar. Lá nos Estados Unidos é exatamente o contrário. Eles usam o ponto para decimal e a vírgula como separação do milhar. Então, uma coisa que pode acontecer nesta base aqui é justamente que se esse número estiver com um ponto, o que que acontece? A gente não está visualizando o número decimal ali. Ele simplesmente está sendo promovido sem fazer nenhuma alteração. Para isso, para eu tirar aqui a dúvida maior, eu vou abrir a base de dados aqui, ó. Vou clicar aqui em dados.xlsx, vou até abrir no meu Excel mesmo para visualizar o dado e olha que legal para vocês verem se eu estou correto ou não. Ó, na verdade, eu estou incorreto. Na verdade, está certinho. Ó. Ele reconheceu esse cara aqui. O ponto ele é o diferencial ali do milhar e a vírgula ela é, digamos assim, o separador ali do decimal. Então, eu posso fechar esse cara. Então, na verdade, não está errado aquilo. Eu achei que podia estar errado. Só que eu não gostei desse formato de dado, né, pessoal? Eu queria que esse cara aqui aparecesse como um número decimal e ele não está aparecendo. Mas por quê? Porque normalmente os números decimais eles têm ali uma vírgula, mesmo que seja vírgula 00. Então eu posso chegar aqui e posso pedir para mudar esse cara para um decimal fixo, que é para dizer que ele é uma moeda, né? Então se eu fizer isso, eu vou fazer aqui que eu quero substituir aquela etapa atual e olha que bacana, ele mostra no mesmo formato que está lá na minha planilha, na minha fonte de dados. Observe que essas etapas aplicadas, elas guardam um histórico daquilo que eu vou fazendo. Então, é mais ou menos uma forma de eu voltar no tempo toda vez que eu quero testar uma visualização ou que eu quero testar uma transformação de dados, tá bom? Então, beleza, já corrigi essa planilha aqui de valor, coloquei num valor. Lá na frente a gente vai ver como é que eu consigo colocar lá no nosso Power BI como o formato da moeda brasileira ou de qualquer outra moeda que eu quiser, tá bom? E a outra coisa que eu já percebo que a gente precisa fazer nessa planilha é que aqui no município, ó, eu tenho alguns ajustes que eu preciso fazer. E como que eu faço esses ajustes? Eu posso clicar, por exemplo, aqui no Águia Branca, que eu sei que tem acento no ar, e pedir para substituir valores. E quando eu faço isso, eu vou substituir o Águia Branca sem acento pelo Águia Branca com acento, que é o nome do município. Então eu vou fazer esse ajuste, eu preciso fazer esse ajuste e acaba sendo um pouco manual, mas eu vou fazer isso. E ele vai fazer o que? Tudo que era Águia Branca sem acento vira agora Águia Branca com acento. Ele já entende que eu quero fazer esse ajuste para a coluna inteira. Vou fazer aqui para o São Mateus também, ó, substituir valores, e vou colocar São Mateus. E vou dar um OK. Vila Valério, pessoal, já tiveram em Vila Valério? Então, é uma cidadezinha muito bacana. Vou clicar aqui, ó, substituir valores, e vou colocar Vila Valério, né, com acento no E. E vou dar OK. E vocês vão ver por que é importante manter
essa integridade no nome das cidades, né? Vocês vão ver já já, mas é um ajuste que a gente precisa fazer para que nossa base de dados dê ali os nossos valores, as nossas visualizações corretas. Mesma coisa aqui, ó, Vila Pavão. Vou vir aqui, ó, substituir valores, vou colocar Vila Pavão. Vou colocar aqui também São Gabriel da Palha, ó, substituir valores, São Gabriel da Palha. E vou dar OK. Ele já substitui. E olha só que bacana, se eu não me engano, tem uma aqui também que está errada, que é aqui, ó, Nova Venécia. Vou substituir valores, ó, Nova Venécia. E vou também fazer isso aqui para Jaguaré, ó, Jaguaré. Faço esse tratamento de dados. E se vocês olharem aqui embaixo, também tem uma outra cidade que precisa de ajuste, que é Guaçuí. Substituir valores. Vou colocar Guaçu. Vou botar aqui com letra maiúscula. Opa, Guaçuí. Beleza? Guaçuí, uma cidade do sul do estado do Espírito Santo. Pessoal, se houver outros, como por exemplo aqui, ó, Boa Esperança, substituir valores, ó, Boa Esperança. Se houver outras modificações que a gente precisa fazer, a gente lá na frente vai descobrir. Vão aparecer casos em que vocês vão perceber que a gente vai precisar voltar aqui e fazer a modificação. A gente pode finalizar o Power Query e voltar nele quantas vezes nós quisermos. E olha só, para vocês terem uma ideia, olha que bacana, todas as etapas estão sendo aplicadas aqui na minha lateral direita. Terminei de fazer todas as minhas etapas, o que a gente faz? Eu venho aqui e clico no botão fechar e aplicar. O que vai acontecer? Ele vai voltar aqui para o nosso Power BI, vai transformar os dados do jeito que nós pedimos e vai trazer aqui na abinha, ó, dados, a base de todos os dados que nós estamos modificando. Agora eu já tenho esses dados, eu posso brincar com eles à vontade para trazê-los para a nossa visualização. E é isso que eu vou fazer na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo, para a gente não delongar muito, para esse vídeo não ficar muito grande, tá certo? Então no próximo vídeo a gente começa a trabalhar com as visualizações de dados, tá bom, meus amigos? É isso, mais uma vez, eu gostaria de dizer que se vocês estão gostando aí dos vídeos, deixa aí o joinha, se inscrevam no canal e qualquer dúvida eu estou à disposição, postem aí as dúvidas de vocês nos comentários do vídeo. Grande abraço e até a próxima aula. Valeu!